Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Informar Direito. Eu sou Paulo Thiago Fernandes Dias, professor, advogado, pesquisador, também youtuber, e vou iniciar com vocês hoje uma abordagem interessante sobre as regras decorrentes da presunção de inocência, mas antes disso, eu lhes peço aquela curtida, que vocês se inscrevam no canal e que ativem também o sininho de notificações para que a gente possa aí, estar sempre sendo lembrados, né, por vocês a cada vídeo que seja postado aqui no canal. Então, feitas essas observações de praxe, eu vou iniciar com vocês a abordagem aqui desse material que eu preparei para vocês aqui, em que a gente vai justamente trabalhar a presunção de inocência, como a gente vem fazendo em algumas oportunidades aqui no canal, só que aqui com a preocupação específica em relação à regra de tratamento. Quando eu falo acerca da regra de tratamento, e só para adiantar, a presunção de inocência ela gera três regras fundamentais ou básicas de tratamento, regras, né, na verdade. A regra de tratamento, melhor dizendo, a regra probatória e a regra de julgamento. As demais, probatória e julgamento, eu falarei em vídeos separados, para que isso não fique muito longo. Toda a base normativa da presunção de inocência, ela se encontra em vários diplomas, sejam eles de natureza interna, como também de natureza internacional. Por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se prova a sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para a sua defesa. A nossa Constituição, lamentavelmente, não se refere, né, à expressão presunção de inocência, mas consagra, né, o princípio no artigo 5º, inciso 57, quando diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E foi justamente o termo trânsito em julgado que foi violado, né, ou violentado por alguns julgadores e alguns profissionais de direito, especialmente a ala mais lavajatista, né, do direito, pode-se dizer assim, que não tem muito apego a, ao que é estudado, né, o que é, de fato, de conteúdo democrático e que vem sendo discutido, estudado e aprimorado nos últimos anos. Então, foi um conjunto de decisões muito violentas, né, em termos jurídicos, que se viu nos últimos anos, até que nós tivemos julgamento das emendas, das ações declaratórias de constitucionalidade, 43, 44, em que o Supremo, ainda que por maioria apertada, manteve a constitucionalidade da própria Constituição, né, e, claro, do dispositivo do Código de Processo Penal que estava sendo ali objeto de julgamento mais direto, dado que ele repete aqui praticamente o disposto no artigo 5º. Então, nós teríamos ainda outros exemplos, a própria Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né, e outros diplomas que podem também trazer de forma expressa a consagração da presunção de inocência. Falando diretamente sobre a regra de tratamento, tá? A gente pode ainda destacar aqui um texto dos delitos e das penas, em que se diz o seguinte: o homem não pode ser chamado culpado antes da sentença do juiz e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada. Qual é, pois, o direito, senão o da força, que dá ao juiz o poder de aplicar pena ao cidadão, enquanto existe dúvida sobre a sua culpabilidade ou inocência? E vejo que ao termos um organograma do Poder Judiciário, né, que é dividido em duas instâncias, e que depois também temos os tribunais superiores que podem mudar um posicionamento sobre um determinado fato penal, nós ainda não temos uma pacificação daquelas informações. Seja ainda uma discussão que vai pender apenas na perspectiva do direito, ou que ainda esteja discutindo o fato em si. Lembrando, tá? Essa divisão entre direito e fato, questão de direito, ela é meramente retórica, né? Quando você discute o direito, você está automaticamente discutindo o fato, porque a repercussão é direta. Então, a gente fala que só para fins didáticos, ela não tem
nenhum tipo de estrutura, né? Nenhum tipo de validade mesmo ou de comprovação real. Tá? Então percebam que há muitos anos que se busca um respeito nessa regra de tratamento decorrente da presunção de inocência. Então, aqui trazendo aqui algumas questões mais concretas. A regra de tratamento determina o seguinte, que ninguém deve ser tratado como culpado antes do trânsito em julgado. Então, até que você alcance o trânsito em julgado, ou seja, a condição de que aquela decisão não pode mais ser discutida e, portanto, modificada nos seus termos condenatórios, a pessoa não pode ser tratada como se condenada fosse. E muito menos, ainda que condenada, ela não pode ter jamais a sua dignidade violada e comprometida. Uma das situações iniciais que a gente traz é que nós devemos utilizar a prisão como última ratio, né, da extrema ratio. E aqui eu estou me referindo à prisão provisória, né, à prisão processual. Eu trouxe aqui o caso do Roberto Jefferson. Vocês sabem que ele esteve ou está preso ainda, ou, na verdade, ele está com prisão domiciliar, se não me falha a memória. Mas ele teve a sua prisão provisória, prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal, em uma situação em que você tem dificuldade realmente em entender, poxa, mas em que momento o Supremo Tribunal Federal avaliou que outras medidas cautelares não seriam necessárias no lugar da prisão preventiva? Então, esse tipo de análise, esse tipo de debate, o juiz, quando vai decretar, ou uma desembargadora, quando vai decretar uma prisão preventiva, ela não pode fugir, porque sua decisão é ilegal. Ela tem que demonstrar por que não são admitidas as outras espécies cautelares alternativas à prisão. Porque a prisão preventiva, né, além das outras prisões processuais, elas são últimas, elas são altamente extremas. Tá? Então, elas devem ser utilizadas somente em casos em que não existe outra possibilidade. Outro exemplo de violação a essa regra de tratamento é o que nós observamos recentemente no caso da Boate Kiss, né, em que você tem ali a imposição de uma execução provisória da pena a pessoas condenadas em primeira instância. Né? Nós já até debatemos isso aqui, você pode analisar aqui nos vídeos que já publicado aqui no canal, em que você teve ali uma condenação perante o Tribunal do Júri, uma pena superior a 15 anos de reclusão, e o juiz que presidiu o tribunal decretou a prisão provisória, a execução provisória dos réus, então teve todo aquele embate, né, de decisões. O TJ do Rio Grande do Sul manteve, né, a liminar que concedeu um HC preventivo aos acusados, aos condenados, e o ministro Fux, atendendo a um apelo do Ministério Público daquele estado, pegou a Constituição, fez picadinho e proibiu, inclusive, que qualquer tipo de ordem liberatória fosse concedida àquele caso, né? E ele simplesmente ainda não pautou, né, o caso para julgamento, o que mostra toda o conjunto de aberrações aí envolvendo o caso, tá? Outra situação que envolve também a violação à regra de tratamento é o chamado processo penal espetacularizado, que é muito bem trabalhado pelo professor Rubens Casara. Ele tem um livro muito interessante sobre o assunto, em que você tem aqui uma utilização circense, né, de medidas de prisão, né, ou de exposição dos acusados, a fim de que você tenha todo um conjunto, né, um complexo de audiência, e geralmente isso acontece com ampla exploração midiática, a fim de que você possa formar externamente uma convicção ou uma imagem de culpado a pessoas que ainda sequer, eventualmente, foram processadas. Eu trouxe um caso aqui, que foi o caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula, né? A época em que um dos processos da Lava Jato foi iniciado em face dele. E percebam que uma condição coercitiva que já é ilegal por si só, ela foi designada, ele foi buscado em sua casa e levado ao aeroporto de Congonhas, onde ele foi praticamente aí contado, foi ouvido no meio de um batalhão de repórteres, né, que desde horas antes mesmo de ocorrer o fato já davam furos, entre aspas, né, de reportagem,
E aqui você tinha já aqui uma intenção muito bem marcada, né? No sentido de implantar na imagem dessa pessoa a característica de criminoso, culpado, como vocês quiserem. E que, de fato, funcionou durante muito período, dado que você teve aí toda uma utilização da opinião publicizada, né, principalmente nas redes sociais, a favor de práticas ilegais e inconstitucionais que foram muito recorrentes durante a Operação Lava Jato. Outra situação também que nós podemos utilizar é a chamada Operação Carne Fraca, né, que ela foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar a prática de algumas ilicitudes envolvendo frigoríficos no Brasil, quando você tinha pouquíssimos frigoríficos em situação irregular, mas da maneira como a coisa foi feita, de forma espetacularizada, né, exagerada, você teve o quê? Você teve nada mais nada menos do que um carimbo de impróprio para toda a carne brasileira. Isso gerou, como vocês podem ver aqui na imagem, um impacto muito grande no mercado estrangeiro, no sentido de que gerou-se uma desconfiança sobre a qualidade de toda a carne que o Brasil exportava. Tá? Então, um prejuízo enorme aqui que foi gerado por conta de uma incompetência, né, no sentido mesmo de incapacidade da Polícia Federal, no caso, de agir conforme a legalidade, conforme até mesmo práticas civilizadas de investigação. Outro exemplo que eu poderia também trazer, mas eu vou deixar para abordar em outra temática, quando eu tiver acesso a um livro que foi publicado sobre o assunto, é aquele caso envolvendo o reitor, né, da Universidade, se não me falha a memória, de Santa Catarina, Camelier, em que ele foi humilhado, ele foi tratado de forma altamente indigna e que, infelizmente, ele acabou não suportando tamanho tratamento indecoroso, inaceitável e reprovável por parte da Polícia Federal também, e ele acabou cometendo suicídio. Tá? Mas isso a gente pode voltar sobre esse assunto lá na frente. Uma temática também que é interessante é discorrer sobre a questão do uso de algemas, né? Afinal de contas, quando você vê uma pessoa algemada, você sim forma uma percepção ruim dessa pessoa, de qualquer pessoa, né? As algemas, elas são um mecanismo muito forte, né? Desde aquele período que você viu os escravizados sendo acorrentados, como quando agora nós associamos as pessoas que são, em tese, apontadas como autoras de crimes. E aí vocês vejam, isso era tão recorrente, né, o uso vulgar, exagerado, indiscriminado de algemas, que foi necessária a edição de uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. É a súmula de número 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. É uma súmula que costuma ser violada, descumprida com muita recorrência. Vejam vocês que agora mesmo, em relação à prisão recente, né, de um dos acusados, condenados pelo Tribunal do Júri da Boate Kiss, ele chegou a ser apresentado algemado. Em nenhum momento se justificou o motivo do uso daquelas algemas, dado que a pessoa estava respondendo ao processo de liberdade, em que a pessoa se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado e não houve nenhum tipo de reação, né, ou de resistência relatado no caso. Outra situação também muito forte, né, foi o que nós observamos no âmbito da Operação Lava Jato, envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Percebo que aqui na imagem ele tem as mãos e os pés acorrentados, além de toda uma escolta, né, que dá a entender que você está aqui escoltando um, sei lá, parece um personagem da ficção, né, que tem o poder aqui talvez nem um Capitão América mereceria aí uma escolta dessa natureza. Tamanha o exagero, né, algo gritante que mereceu, inclusive, uma reparação por parte do Supremo, repreensão por parte do Supremo Tribunal Federal.
independente do fato apontado, né, ou imputado à pessoa do Sérgio Cabral, esse tipo de tratamento ele é inaceitável. Outra situação também envolve a questão do julgamento, tá? E muito do que justificou, nós já tivemos várias sessões do Tribunal do Júri anuladas por conta de que o acusado, o réu, passou a sessão inteira algemado, tá? Sem que houvesse a justificativa para tanto, sem que se demonstrasse a necessidade desse uso de algemas. E outra discussão relevante também é acerca da vestimenta, porque isso, inclusive, você observa também no campo da ficção, né? Quando você, por exemplo, obriga que o condenado ele vá para a sessão de julgamento com a roupa do sistema penitenciário, aquela chamada farda, né, do sistema penitenciário. Então, chegou-se a debater acerca disso. Afinal de contas, o acusado ele pode usar roupas pessoais ou ele é obrigado a vestir a roupa que ele usa dentro do sistema penitenciário quando ele já está respondendo por outro crime ou está respondendo ao processo preso. E, obviamente, porque ele é um direito dele. Ele deve decidir qual roupa ele vai usar. Tá? Ainda mais porque nós sabemos que perante tribunais populares, isso também possa eventualmente ter um impacto maior, dado que o Tribunal Popular aqui no Brasil não motiva, tá? Não fundamenta, não apresenta as razões dos seus votos. E esse posicionamento ele vem sendo cada vez mais recorrente, inclusive no âmbito do STJ. Deixa eu botar aqui em cima a minha imagem. Quando você tem aqui um recurso em mandado de segurança, datado de 2019, e que foi fundamento também para uma decisão recente, de 2021, que eu não consegui encontrar um acordo, em que se decidiu que quando você viola esse direito do acusado de decidir qual roupa vestir em uma sessão de julgamento, você está aqui de uma tacada só violando a presunção de inocência, dignidade humana e também a própria plenitude de defesa. Tá? Bom, eu acredito que sobre a presunção de inocência e sua regra de tratamento, era isso que nós tínhamos para abordar com vocês. Espero que tenham curtido e, caso tenham gostado, que deixem um like aqui. E em breve nós voltaremos aqui ao canal com mais vídeos sobre a presunção de inocência. Um grande abraço e até a próxima com mais conteúdos aqui no Informar Direito. Tchau, gente.